Oi, povo de Deus, graça e paz. 1º de janeiro de 2022. E a mensagem de Deus para o teu coração nesse dia vai se encontrar nos Evangelhos de Jesus, segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 16, versículo 18, que vai dizer: pois também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra irei edificar minha igreja, e as portas do inferno não irá prevalecer contra ela. Meus amados e inscritos irmãos em Cristo Jesus, essa passagem vem dizendo a respeito de Pedro, e a pergunta agora é: quem é Pedro? Pedro, ele nasceu em Betsaida, na Galileia, hoje localizado em Samaria. Pedro era um dos 12 discípulos. Pedro também era conhecido como apóstolo de Jesus Cristo. Pedro, ele levava o evangelho, a palavra de Deus. Pedro, a sua profissão, ele era pescador. Pedro, ele andava com Jesus. Pedro era um dos 3 mais chegados de Jesus, junto com Tiago e João. Os 3 mais chegados de Jesus: Pedro, Tiago e João. Pedro, ele pregava em Roma, falava das escrituras com autoridade. Ele falava da palavra de Jesus Cristo, com o intuito do povo se arrepender dos seus pecados. Pedro, a Bíblia diz a respeito de Pedro, em várias passagens na Bíblia, nas escrituras sagradas. Pedro era alguém íntimo de Jesus Cristo. Pedro é aquele que disse: Senhor, eu te amo. Jesus, eu te amo. E antes que o galo cantou 3 vezes, ele negou a Jesus. Pedro é aquele que cortou a orelha do sumo sacerdote Malco. Pedro é aquele que sentiu o ciúme de João, quando João deitou com a cabeça no peito de Jesus. Pedro é aquele que disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Quem é Pedro? Pedro é aquele que Jesus disse: Pedro, se você vier após mim, largar as redes, não farei você pescador de peixe, mas você, a partir de hoje, será pescador de homens, de almas. Pedro era um cara bravo, era um cara zangado, mas é esse que Deus está chamando para fazer a obra. Quando você se acha mais homem que o outro, mais mulher do que outra, Deus pega você e faz um vaso novo, e você se torna uma pérola, uma bênção nas mãos de Deus. Pedro é aquele que, quando passava, as almas eram curadas. O Espírito de Deus estava sobre Pedro. A unção era tão grande que, quando Pedro simplesmente passava, as almas eram curadas. Pedro é aquele que estava no barco, e Jesus disse: Pedro, vinha após mim. E Pedro começou a andar sobre as águas, pois Jesus chamou Pedro: Pedro, venha, Pedro. E Pedro começou a andar sobre as águas. Mas ao decorrer do tempo, ao decorrer que ele começa a andar, Pedro começa a afundar. E Jesus disse: Pedro, tu és homem de pouca fé. Pedro é aquele que foi crucificado na cruz de cabeça para baixo. Mas Pedro é aquele que também disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, e só tu tens palavras de vida eterna. Pedro não queria morrer igual a Jesus. Então Pedro é crucificado na cruz de cabeça para baixo. Pedro, irmãos, foi um grande homem na escritura sagrada. Pedro, ele dá uma referência para a gente não abandonar a fé, não abandonar o amor, mas continuar olhando para o alvo, olhar para Cristo Jesus. Porque Jesus, ele veio com o intuito de salvar a humanidade. Ele levantou 12 discípulos. Pedro, ele também estava sentado à mesa. Pedro, ele nega. Judas trai. E Tomé era o incrédulo. Mas nessa dia e nessa tarde, eu profetizo que você seja igual a Pedro, que você continue olhando para Jesus, que você não seja só seguidor, mas seja discípulo, porque seguidor uma hora deixa de seguir, mas discípulo, ele adora na dificuldade, ele adora no vale, ele prossegue olhando para o alvo, que é Jesus. Jesus é o cabeça, a gente é o corpo, e o corpo faz parte da igreja, e a igreja tem que ser unida. Amém, meus irmãos? Que Deus venha te abençoar, porque cada membro é importante para o corpo. Cristo é o cabeça, mas a gente tem que estar unido. Pedro, quando estava preso, a Bíblia vai dizer que a igreja estava em um só propósito, em uma só oração. O povo estava em só uma ligação com Deus. Pedro estava preso, mas a igreja estava unida. Amém, meus irmãos? Que Deus venha te abençoar nesse dia. A mensagem de Deus para o teu coração é essa. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.